Um país com metas insuficientes para impedir níveis alarmantes de calor e secas contínuas, segundo um painel intergovernamental. Um país com um plano que deve resultar em um aquecimento que é o dobro do limite previsto pelo Acordo de Paris, segundo um relatório de transparência. Um país que deixou de ser referência no combate às mudanças climáticas, segundo líderes mundiais. Eu sou a Aline Pellegrini e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 14 de outubro de 2021, dia em que a Organização Global Transparência Climática divulgou um relatório que mostra que o Brasil não deve alcançar a meta de limitar a 1,5 graus Celsius o aquecimento até 2030, como pactuado no Acordo de Paris, assinado em 2015 por 195 países. Na verdade, o Plano Climático Brasileiro deve resultar em um aquecimento que é o dobro da meta, 3 graus Celsius. A 7ª edição do Estudo da Transparência Climática analisou como todos os países que integram o G20, o grupo formado pelas maiores economias do mundo, estão se saindo com a mudança climática. A conclusão desse levantamento é que o Brasil não está no caminho certo para atingir a meta que pode impedir que o planeta chegue a níveis inseguros de calor. O presidente Jair Bolsonaro havia afirmado que o Brasil reduziria as emissões de carbono em 43% e eliminaria o desmatamento ilegal até 2030. A declaração foi feita em abril na cúpula de líderes sobre o clima, onde ele também disse o seguinte: como detentor da maior biodiversidade do planeta e potência agroambiental, o Brasil está na vanguarda do enfrentamento ao aquecimento global. Nesse sentido, determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em 10 anos a sinalização anterior. Entre as medidas necessárias para tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. Essa meta é insuficiente, segundo o IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. De acordo com os cientistas que compõem o IPCC, todos os países do mundo devem reduzir os gases estufa em pelo menos 50% até 2030, para evitar um colapso climático. Além da meta de corte nas emissões de dióxido de carbono ser insuficiente, o Brasil tem tentado aplicar uma manobra contábil que permitiria ao país relaxar esse limite, o que tem sido classificado como uma pedalada ambiental por ambientalistas, segundo o jornal O Globo. A estratégia mantém o percentual de corte prometido, mas altera a base de cálculo da promessa. O relatório da Transparência Climática afirma que essa pedalada resulta em mais emissões de gases de efeito estufa até 2030. Atualmente, o Brasil é o 5º maior emissor desses gases do planeta. Segundo uma medição do Observatório do Clima, 44% das emissões brasileiras de gases de efeito estufa, ou seja, quase metade delas, são causadas pelo desmatamento. O relatório da Transparência Climática diz que, abre aspas, apesar de uma baixa histórica na taxa de desmatamento em 2012, o desmatamento foi aumentando gradualmente desde então, mas disparou rapidamente novamente durante a pandemia de Covid-19, fecha aspas. O documento também aponta a responsabilidade do governo Bolsonaro nesse aumento do desmatamento, por remover muitas proteções ambientais para as florestas. O que esse aumento de 3 graus Celsius pode gerar? De acordo com a organização, a previsão é de que isso leve a graves efeitos negativos que impactam de maneira problemática desde a produtividade do agronegócio até a saúde humana. Vai haver redução de chuvas e, consequentemente, as secas vão ser mais frequentes e duradouras. Secas que já causam fenômenos como as tempestades de areia registradas recentemente pelo interior do Brasil. Vai haver também uma frequência maior de ondas de calor e aumento de dias com temperatura acima de 35 graus Celsius. Nós não estamos fazendo o suficiente, é muito difícil lidar com um número muito grande de países e cada país tem uma forma de lidar, e isso depende muito do que nós chamamos no IPCC de governança. O homem é responsável pelo que está acontecendo e as modelagens indicam que no futuro a tendência de eventos extremos é piorar.
Mas há países que não seguem aquilo que outros países estão fazendo. Então é preciso ter uma ação conjunta do mundo, senão nós não vamos conseguir atravessar isso sem realmente muitas pessoas sendo prejudicadas. Esse que você ouviu é o Marcos Buquerige, professor da USP, a Universidade de São Paulo, e membro do IPCC. Ele está falando sobre as mudanças climáticas em entrevista ao canal CNN Brasil em agosto. Ele também ressaltou a responsabilidade brasileira nesse conjunto. Em alguns países, como o nosso, por exemplo, ele anda para trás, né? Nós estamos voltando, nós estamos agora, ao invés de nós estarmos pensando em 2020, nós já voltamos para 2010. Nós estamos queimando a Amazônia, não estamos organizados o suficiente, e é muito importante que os brasileiros saibam a importância que o Brasil tem em tudo isso. O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo, e o Brasil tem a maior floresta tropical do planeta. E é um país muito grande que influencia muito essas questões do clima. Então a nossa responsabilidade é muito grande, a responsabilidade do nosso governo e dos governos, de toda a cascata dos governos brasileiros é enorme. Assim como a responsabilidade de cada pessoa também. Cada pessoa pode contribuir também. A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, um movimento composto por profissionais de diversos setores, afirmou na terça-feira o seguinte: se o Brasil quiser protagonizar as discussões que vão ser promovidas na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP26, vai precisar traçar planos significativos para reduzir o desmatamento ilegal e as emissões de gases do efeito estufa. Em um documento, empresários e cientistas que integram esse movimento falam em protagonismo do Brasil devido a um histórico do país, que em diversas conferências mundiais mediou discussões entre potências globais sobre o clima e já serviu de referência no tema para os países em desenvolvimento. O protagonismo vem desde a inclusão de um capítulo de meio ambiente na Constituição de 1988 e a posterior fundação do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. A COP, aliás, foi criada no Brasil durante a ECO 92, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. O Brasil também se destacou ao reduzir o desmatamento a níveis históricos entre 2004 e 2012. Em 2009, foi o primeiro país em desenvolvimento a assumir metas para a redução das emissões e, em 2015, foi decisivo para a concepção e na aprovação do Acordo de Paris. Abre aspas para o documento da coalizão. Hoje, com altas taxas de desmatamento, o Brasil vai a Glasgow sem o protagonismo do passado e com o desafio de apresentar planos concretos para atingir a sua NDC, a contribuição nacionalmente determinada. Fecha aspas. Tanto o relatório da Transparência Climática quanto o pedido da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura foram divulgados às vésperas da COP26, que começa no dia 31 de outubro na Escócia. Ela é a principal cúpula da Organização das Nações Unidas para debater as questões climáticas. A principal discussão da conferência vai girar em torno dos dados alarmantes sobre o clima divulgados no início de agosto pelo IPCC, que a gente já mencionou aqui. Esse painel é considerado a principal autoridade científica sobre o tema. O IPCC concluiu que a mudança climática está acelerando e que a influência humana sobre ela é incontestável. No atual ritmo, a temperatura média do planeta vai subir 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais já na próxima década, ou seja, uma década antes do previsto. O painel afirma que não há dúvidas de que o fenômeno tem como causa a emissão de gases do efeito estufa em atividades como o desmatamento e a queima de combustíveis fósseis. Pela primeira vez, esse grupo do IPCC quantificou o impacto humano sobre o aquecimento da Terra. A temperatura média do planeta aumentou 1,09 graus Celsius entre 2011 e 2020, em comparação com um período pré-industrial. E quase todo esse aumento tem causa humana. E o impeachment, hein? E o fora Bolsonaro? Parece que esmoreceu, assim como a frente ampla, que na verdade nunca chegou a vingar. A redatora Fernanda Boldrin está escrevendo sobre o tema. Fernanda, por que essa frente ampla de oposição para pressionar pelo impeachment de Bolsonaro está saindo cada vez mais da pauta? Bom, desde aquele duro ataque do presidente Jair Bolsonaro às instituições, no 7 de setembro, a gente até viu manifestações da oposição que, ao menos no discurso, buscaram uma maior união de forças políticas distintas para pressionar pelo impeachment, mas sem grande sucesso nesse sentido.
No dia 12 de setembro, uma manifestação liderada por grupos de direita, como o MBL e Vem Pra Rua, não contou com a participação dos principais partidos da esquerda. Já no dia 2 de outubro, partidos de esquerda, movimentos sociais e centrais sindicais também puxaram uma manifestação pelo Fora Bolsonaro. Só que aí a adesão da direita foi apontada como tímida. O coordenador nacional da Central de Movimentos Populares, Raimundo Bonfim, que tem atuado na organização de atos contra o presidente, disse à coluna Painel do jornal Folha de São Paulo que não há condições políticas para novos projetos do Fora Bolsonaro. E o principal motivo apontado é justamente que as manifestações organizadas pela esquerda não conseguiram ampliar seu leque político de adesões. Além disso, se num primeiro momento, depois do 7 de setembro, a pressão pelo impeachment aumentou, 2 dias depois, o presidente Bolsonaro divulgou uma carta à nação com um tom de moderação e, desde então, evitou ataques mais incisivos como os que vinha fazendo. Dirigentes partidários já citaram essa carta para dizer que, com isso, a pressão pelo impeachment arrefeceu, o que também jogou água fria nessa ideia de uma frente ampla, que há um ano das eleições também é dificultada pelo cálculo eleitoral das legendas. E, Fernanda, como grupos e partidos da esquerda à direita estão lidando com esse quadro? Bom, existem divisões em todos os lados. A esquerda vem de uma série de mobilizações contra o governo, mas na mais recente delas, essa de 2 de outubro, o presidenciável do PDT, Ciro Gomes, chegou a ser hostilizado por parte dos manifestantes. O Ciro vinha fazendo ataques ao PT, apostando no antipetismo como tática eleitoral. Depois de ser hostilizado na manifestação, ele pediu trégua aos petistas, mas logo voltou a atacar o partido de Lula, numa briga pública que envolveu também a ex-presidente Dilma Rousseff. Já na direita, prevalece o discurso de formação de uma terceira via para 2022. Diversas legendas esperam apresentar possíveis candidatos a presidente, e há dúvida sobre quem de fato estaria disposto a abrir mão de uma candidatura em prol de uma união nesse campo. No PSDB, por exemplo, há inclusive prévias para ver quem pode ser considerado o nome do partido para a disputa presidencial. E enquanto a legenda recentemente se declarou de oposição ao governo Bolsonaro, a bancada tucana na Câmara passou a votar ainda mais alinhada com o governo, como mostrou um levantamento do jornal Estado de São Paulo. O texto da Fernanda você vai poder ler no nexojornal.com.br. Oito dos 12 militares acusados de envolvimento nas mortes de um músico e de um catador na zona oeste do Rio em 2019 foram condenados pela Justiça Militar nesta quinta-feira. Quem conta essa história é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte, olá, amigos do Durma Com Essa. A Justiça Militar condenou à prisão na madrugada desta quinta-feira 8 dos 12 militares que se envolveram no fuzilamento do carro de uma família de 5 pessoas 2 anos e meio atrás, no subúrbio do Rio. Essa ação culminou com a morte do motorista do carro, o músico Evaldo Rosa, e com a morte também de um catador de latinhas chamado Luciano Macedo. O Evaldo estava dirigindo o carro e o catador de latinhas passava pela rua e tentou ajudar a família quando foi atingido. Mais de 60 disparos acertaram o carro. Os acusados, os militares, dizem que estavam patrulhando o entorno da Vila Militar quando viram um grupo de homens armados roubar um automóvel branco. Eles contam que não tinham a intenção de alvejar o carro do músico, mas confundiram o carro do músico com o carro dos ladrões. O tenente que comandou essa ação foi quem pegou a pena mais alta. Ele foi condenado a 31 anos de prisão por ser o militar de maior patente e por ter iniciado esse fuzilamento. Os outros 6 envolvidos foram condenados a 28 anos de cadeia cada um. Todos, no entanto, vão entrar com recurso e vão aguardar a sentença final em liberdade. Esse caso foi julgado pela Justiça Militar. Muita gente desconfiava que o tribunal ia inocentar os envolvidos por uma questão de corporativismo, mas isso não aconteceu. Por outro lado, alguns especialistas no tema me disseram que não necessariamente a justiça foi feita. Os 8 militares condenados são jovens preparados para a guerra que estavam fazendo o papel de polícia. Eles foram colocados numa posição que talvez nem devessem tentar desempenhar. A condenação deles passa uma sensação de justiça. Porém, esse grupo de jovens fardados pode ser apenas a parte mais visível e mais vulnerável de uma engrenagem que continua intacta e cheia de problemas.
Da incapacidade que o atual plano brasileiro tem de combater as mudanças climáticas, passando por um panorama sobre a situação da Frente Ampla pelo impeachment e terminando com o julgamento dos militares que mataram um músico e um catador. Durma com essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Letícia Arcoverde, participação de Fernanda Boldrin e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é dia de extratos da semana. A Letícia Arcoverde traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias.